aqui, deu um BOzinho, mas já foi resolvido, né? Pronto, continuando aqui, né? Temos o quê? Temos a reprodução sexuada, basicamente. Temos a imagem aqui, né? De um óvulo com vários espermatozoides tentando alcançar o alvo principal, que seria o óvulo para perpetuar a espécie, né? O que acontece com a reprodução sexuada? Ela ocorre com certeza, né, na maioria dos animais. Também ocorre em plantas e nessa fecundação ocorre o que? A combinação genética, ou seja, os genes da mãe vão se juntar com os genes do pai, né? Então há uma mistura de DNA, uma mistura de genes, né? Isso faz com que ocorra uma mistura na nossa estrutura, né? Então você vai carregar o gene da sua mãe e do seu pai, né? Então ocorre uma diferenciação das espécies para não ficar todo mundo, imagina aí, todo mundo fosse igual. Qual seria a graça? Não teria graça, né? Então com isso ocorre essa mistura, né? E nessa fecundação vai ocorrer o quê? A herança genética, ou seja, você vai levar para seus filhos, netos, bisnetos, o quê? A herança que você herdou de quem? Do seu pai, da sua mãe, do seu avô, bisavô, tetravô, de Pedro Alves Cabral, não sei. Mas a herança que você carrega, né, dos seus ancestrais, você vai mandar para os seus filhos, netos e bisnetos, né? Então, isso ocorre na reprodução sexuada, né? Ocorre o quê? Uma mistura do material genético, coisa que não ocorre na reprodução assexuada, porque as células lá, elas se dividem. Então, teoricamente, elas formam clones. Aqui não há clones. Aqui ocorre que uma mistura, né, dos genes, mistura do DNA. Né? Vamos para o nosso famoso espermatozoide. Né? Vamos ver algumas características dele. Né? Primeira coisa, o espermatozoide vai ser o gameta masculino. Nesse caso, temos o quê? Ó? O gameta masculino é animal, né? Porque o vegetal tem um nomezinho diferente, mas o animal é o espermatozoide. Primeira coisa, ele vai ter o quê? Ó? Ele vai ter mobilidade ativa, porque ele tem um flagelo, tem essa cauda aqui, ó. Então essa cauda, ela possui mitocôndrias aqui nessa região, ó. Essa regiãozinha aqui, ó, mais grossinha, ela possui mitocôndria. O que é uma mitocôndria? É uma organela responsável por fabricar energia nos seres vivos. Então, como ela fabrica energia? Aqui ela vai ter energia para quê? Para movimentar a caudazinha, né? E você vai ter aqui a cabeça chamada de acrossoma, né? Essa partezinha inicial é o acrossoma, você vai ter o núcleo. No núcleo você vai ter o material genético, né? No caso do sexo masculino, do pai, né? O material genético. E aqui você vai ter um acrossoma. Nesse acrossoma, você vai ter o quê? Você vai ter algumas enzimas. O que é uma enzima? É uma proteína que ela consegue acelerar as reações químicas. Imagine como fosse um ácido, né? Então, quando esse acrossoma ele encosta no óvulo, ele vai começar a soltar uma substância, essas enzimas, que vão começar a digerir uma coroazinha que protege o óvulo. Então, para quê? Para facilitar a entrada do espermatozoide. Né? Como eu falei, né, que ele possui aqui a cauda com mitocôndria, que é para fabricar energia, para poder bater o flagelozinho, e ele vive cerca de 24 horas, né, no trato genital feminino. Então, vai ficar dentro da mulher por 24 horas, lógico. A relação de caso é até 3 dias que ele pode ficar, mas basicamente ele vive cerca de 24 horas em um dia. Então, vamos supor que o homem ejaculou, o animal ejaculou na mulher, na fêmea hoje, por exemplo, então até amanhã, teoricamente, ainda existiriam espermatozoide vivo dentro da fêmea. É isso, mas como eu falei, a relação de até 3 dias. Né? Não se deve confiar muito nessa informação. Então tá aí, né, algumas propriedades do nosso espermatozoide. É isso. Tá aí uma foto real deles, né? Se você percebe aqui, tem vários aí, logicamente, né? A foto não é igual ao desenho, mas o desenho é baseado nessa foto, nessas fotos, nessas micrografias, né? Isso. Vamos lá para o gameta feminino, né? Animal, chamado de óvulo. Nesse caso, o óvulo, ele tanto vai ser animal como vegetal, é um nome só, então vai ser óvulo, né? Primeira coisa, o óvulo ele não consegue se mover, né? Mas como é que ele sai? Do ovário
até a tuba. O que acontece? A tuba, ela possui cílios nas suas paredes. Então, esses cílios, né, eles conseguem trazer o óvulo do ovário até a tuba uterina, que essa tuba seria o local onde ocorre o encontro. Então, o óvulo vai andando, né? Mas não é o óvulo que anda que se move, na verdade é a tuba. Se por acaso não ocorre a fecundação, né, esses cílios vão levar o óvulo até o útero, né? Se não houver fecundação, vai ocorrer a menstruação, mas, né, quem leva ele seria os cílios da tuba uterina, né? Outra propriedade, nesse óvulo, ele possui o quê? Ele é gigante, é grande, né? 0,1 milímetro. Então, teoricamente, você consegue enxergá-lo a olho nu, enquanto o espermatozoide não. Então, ele é uma célula muito grande, na qual você conseguiria enxergar olho nu. Ele vive na tuba cerca de 1 a 2 dias, né? Desculpa, de 12 a 24 horas, né? Vive cerca de um dia, né? Enquanto o espermatozoide vive de 24 a 3 dias, né? No caso do óvulo, ele consegue viver até um dia, 12 a 24 horas, né? Que tá a representação dele aqui, né? O objetivo do espermatozoide é chegar aqui, ó. Ele, teoricamente, teria que vencer essa zona pelúcida, essa corona radiata. Quando chegar aqui, ele encosta aqui, ele começa a soltar aquela enzima que eu falei, para tentar desmanchar a corona radiata e entrar na zona pelúcida. Assim que ele entra, né? Ela se fecha, a zona se fecha e não consegue mais nenhum óvulo entrar. Nenhum espermatozoide entrar. Vamos lá, tá aí a foto de um espermatozoide, né? Você consegue ver bem aqui, ó, né? A zona pelúcida bem direitinho, aquele central e a zona, fotografia real, micrografia real, né? Detalhe aqui, ó, o que acontece com as plantas, né? As plantas, elas também possuem o óvulo e o gameta masculino. Só que o masculino é chamado de anterozoide, né? Ó, se você observar aqui, ó, tá aqui a planta, aqui tem um corte dela. Perceba que essa planta ela é hermafrodita, ou seja, ela tanto tem, né, ó, a região feminina, tá aqui o óvulo, você vai ter aqui o estigma, o estileto ovário, né, você vai ter o pistilo, que é a parte feminina da planta, né, ó, então você vai ter, nesse capelo aí, você vai ter essa parte feminina, e você vai ter aqui também, ó, no estame, você vai ter a parte masculina, ó, então eu vou ter aqui o estame, que seria a parte masculina, tem o capelo, que é a parte feminina, né? Aqui na antera, eu vou ter o quê? Ó? A fabricação dos anterozoides. Então, anterozoide seria o quê? Seria o gameta masculino das plantas, dos vegetais, né? Vai estar no pólen, né? Essa planta, nesse caso aqui, ó, ela é hermafrodita. Nela, ela consegue fabricar os dois tipos de gameta, então ela faz o quê? Faz a autofecundação. Ela mesma consegue cruzar com ela mesma, teoricamente, né? Então, se por acaso bater um ventinho aqui, ó, o pólen daqui vai encostar, né, o capelo na parte feminina e vai ocorrer a fecundação, né? Ou então, uma abelhazinha pode pousar aqui e ir para outra planta similar a essa, né? E ocorre a fecundação. Então, bota isso na cabeça, que nos vegetais o nome do gameta masculino é chamado de quê? De anterozoide. E também neles pode ocorrer o quê? A autofecundação, né? Mesmo ser, ele produz, nesse caso, os dois gametas. No caso do homem, não. Mas nesse ser, sim. Seres vegetais pode ocorrer isso, né? Pode ocorrer a questão do hermafrodita, né? Da autofecundação. O mesmo ser possui o gameta masculino e o gameta feminino, né? Então, o que é a fecundação propriamente dita? Seria a união, né? A união dos gametas, masculino e feminino, né? Então, quando o espermatozoide ele se encontra com o óvulo, é chamado de fecundação. Observe aqui, ó, esse desenho, ó, o espermatozoide ele chegou, né, ó, chegou na zona pelúcida, né, e começou aqui, ó, o acrossomo começa a liberar as enzimas que começam a digerir a zona pelúcida, que é uma parte que tem aí no óvulo, né, ó. Quando ela atinge, vai ocorrer o quê, ó? A fecundação. Detalhe, a cauda não entra, viu, pessoal? É só o núcleo. O núcleo vai entrar, né? Vai se juntar a outro núcleo da célula feminina do óvulo e vai ocorrer a fecundação. Então, a fecundação é isso, é a união dos gametas, né? Quando o óvulo se junta com o espermatozoide. Simples assim. Isso é fecundação.
Ela pode ser interna ou externa. Interna ocorre dentro do corpo do animal, né? Então, a interna vai ocorrer dentro do corpo da fêmea. E a externa, né, vai ocorrer fora. Ou seja, se a união do espermatozoide acontecer dentro do corpo da fêmea, é o quê? Fecundação interna. Se ocorrer fora, fecundação externa. É claro, é óbvio, é trivial, é fácil isso aqui. Né? Tá aqui, ó. Temos aqui o exemplo da fecundação interna, no caso, nós, seres humanos. Né? Você vai ter o ovário aqui, ele vai liberar o óvulo, né? O espermatozoide vai vir, vai nadando. Quando ele encontrou aqui, ó, então você vai ter aqui, ó, a fecundação. Fecundação, a união, né? Esperma com espermatozoide com o óvulo. Logicamente, depois que ocorre a fecundação, ele vai parar aqui no útero, ó, né? Onde vai gerar o bebê. Mas esse momento aqui, ó, do encontro, é a fecundação. Nesse caso, a fecundação interna, porque ocorre dentro do corpo da mulher, né? Dentro da trompa do falópio, dentro da tuba uterina. Tá aqui, ó, aquele mesmo esquema lá, ó. Tá lá o espermatozoide chegando, chegou perto aqui, começou a liberar as enzimas, começou a entrar, liberou a cabecinha, fecundação, né? E a outra fecundação é a fecundação externa, ou seja, os dois animais, eles vão ficarem juntos, mas não vão ter cruzamento, né? Eles vão o quê, ó? Eles vão liberar os gametas, ó. Olha aqui o peixinho, os dois peixes, né? Liberaram os gametas, o espermatozoide, no caso do peixe de cima, o espermatozoide, e o peixe de baixo está liberando os óvulos, né? Então eles vão se unir, né? Fora do corpo da fêmea, né? Por exemplo, os sapos também, alguns anfíbios, os sapos também. Os sapos também reproduzem assim, né? O sapo vai lá, ele agarra a sapinha, né? É chamado de amplexo, aquele abraço é só para quê? É só para a fêmea liberar os óvulozinhos na água, né? Então ela vai liberar os óvulos na água, o macho também vai liberar o esperma e vai ocorrer a fecundação externa. Então, basicamente é isso, pessoal, né? Fecundação, né? Fecundação é o quê? É a união dos dois gametas, o masculino, o espermatozoide, e o feminino, óvulo, no caso dos animais. No caso das plantas, né? Seria o anterozoide e o óvulo, né? E ela pode ser como? Ela pode ser interna ou externa. Interna ocorre dentro do corpo e a externa fora do corpo. Então, essa é a nossa aula de hoje. Lembrando que vou enviar para vocês agora, né, o conteúdo, né, explicado, escrito, né, vocês vão copiar no caderno, vão responder e vão me enviar. Quaisquer dúvidas, vocês podem perguntar a mim no grupo ou no PV, né? Estou à disposição. Então, até a próxima, pessoal.